Ó, já abriu aí, né? Tá, já abri, tá? Então, Só que, tô aqui com a Paulinha. Paula, Paulinha, se apresenta aí, por favor. olá, Quem é você? olá, tudo bem? Meu nome é Paula Regina, eu sou socióloga, coordenadora do coletivo Voz e Rua, do qual o nosso querido João Negrão é o nosso querido jornalista responsável pela parte aí jornalística, e a gente está aqui agora tentando entrar no Estação Brasília. Oh, que bom. Então, Tem, nós tem vamos. mais gente aí? Oi? Tem mais gente? Não, é só eu e você agora. Eu queria conversar com você, Paula. Você que é uma das coordenadoras do coletivo Voz e Rua, como que está a Isso. situação da população de rua aí de Brasília? A população em situação. Oi, deu uma falhadinha. Então, João, a gente está acompanhando é, desde fevereiro, né? A gente vem conversando com vários atores, aliás, vários agentes públicos, a gente vem condensando as nossas sugestões e protocolando nos órgãos específicos. O que a gente tem visto é que a gente está tendo bastante aceitação, as pessoas estão muito voltadas para o diálogo, para a construção coletiva, a maioria dos órgãos e a maioria dos atores públicos. Então, isso é muito legal. Algumas adversidades, né, que a gente vem enfrentando, que isso é normal em função do cenário que a gente tem, né, da nossa participação social, que é bastante diversa, enfim, são muitos grupos de interesse, mas isso é o cenário político de forma geral. Agora, com relação especificamente à população de situação de rua, o que, que a gente tem observado? Num primeiro momento, que a gente começou bem cedo a falar do Covid, da pandemia, né, do coronavírus, a gente observou que eles estavam entendendo que essa realidade não seria alcançada por eles, né? Que era algo de pessoas com mais dinheiro, com ricos, né? Pessoas de uma classe social, enfim, diferenciadas e que isso não chegaria para a população em situação de rua. Além de que eles estavam também sustentando a ideia de que eles tinham muita resistência em função da grande adversidade que eles vivem nas ruas e que o organismo deles seria resistente porque eles já estão acostumados com muito tipo de vírus, bactérias, sujeira, tudo, enfim. Estão muito abandonados, né, pela saúde, enfim, pela limpeza e, enfim, todos os acessos aí que a gente já sabe de direito. Então, aí a gente começou a fazer um diálogo com eles, explicando o que, que era essa Covid. Isso a gente fez fundamentalmente na região central do plano, que a gente entende que tem mais fluxo, é o lugar que a gente já vem atuando há bom tempo, e também no final da Asa Norte, né? E a gente fez algumas vistorias em outros pontos, como Taguatinga, Ceilândia. A gente andou em outros territórios também para ver como é que estava, mas a gente identificou maior fluxo aqui mesmo. E aí, num outro momento, eles já começaram a se entender como atores que poderiam ser alcançados. Né? Assim, a gente foi dialogando, falando das comorbidades, ou seja, o que seriam essas comorbidades? Aquelas pessoas que já têm as doenças pré-existentes, que são doenças que, que são pessoas que têm são alvos mais fáceis, né, para a manifestação do Covid-19. Então, aí a gente foi percebendo, no segundo momento, a preocupação. Eles começaram a se identificar como atores-alvo da pandemia e começaram, então, a dizer que estavam preocupados, né? Começaram a relatar doenças, eu tenho isso, tenho aquilo, estou preocupado porque eu estou na rua, eu tenho isso aqui, eu preciso de um lugar. E aí a gente foi, né, estabelecendo, aprofundando esse diálogo e estabelecendo, então, um pedido ainda mais incidente para os órgãos públicos, no sentido de agilizar, de que eles agilizassem aí os locais adequados, né, para acolhimento da população em situação de rua nesse contexto da pandemia, ou seja, que tivesse acesso à saúde, tivesse acesso aí a um monte de Abrigos, por exemplo, necessidades, né? eles estão tendo acesso a abrigos, por exemplo? Então, aí o que a gente começou na semana passada, tem um acampamento que fica no Autódromo de Brasília. Lá tem capacidade para 200 pessoas. A gente já fez 3 visitas ao local.
E a gente foi, inclusive, uma equipe muito bem treinada, muito acolhedora, que está desenvolvendo um trabalho bastante interessante. Evidentemente que todo trabalho é uma construção, ainda mais um trabalho que se iniciou num contexto desse inesperado, né, de pandemia. Mas eles são muito receptivos. Então, lá é um acampamento para 200 pessoas. A última vez que eu fui foi na terça-feira, aliás, na segunda-feira. Na segunda-feira já tinha 178 pessoas acolhidas, né, homens, acampamento masculino. Eu fui também no sábado, num local de acolhimento que fica de perto do Recanto das Emas, que é uma estrutura da sede, né? Que eu me esqueci qual é, mas lá também tem 110 homens em situação de rua e tem mais que estão voltadas aí para mulheres e público trans. Então, esse é o contexto. E o que a gente vem provocando no GDF, no sentido de ampliar essa capacidade, porque a gente vê que ainda tem pessoas na rua, no setor comercial, o sul diminuiu bastante, fato, né? Qual é o número Diminuiu bastante. de pessoas em situação de rua aí no Distrito Federal? Então, a gente não tem aqui no distrito, a gente não tem em nível nacional o censo do IBGE, da população em situação de rua, e a gente não tem uma contagem aqui no DF atualizada, né? Então, a gente tem um trabalho que foi feito, inclusive pelo NP, junto com vários órgãos do governo do Distrito Federal, com o apoio da FAP, DF, né? E na época, em 2010, que eu acho que é um dos melhores trabalhos que foram feitos aqui no DF, nesse sentido, foi coordenado pela professora Salete Machado, que é socióloga, aposentada do Departamento de Sociologia, que hoje está nos Direitos Humanos da UNB, pela professora Potiara, que é do Serviço Social. Então, a gente não tem dados atualizados. Segundo as informações do CAD único, enfim, porque essas informações elas são transitórias, tem que ter um filtro, ou seja, a gente não pode ter isso como um dado confiável, mas oficialmente, talvez em torno de... Tem um estudo do IPEA, que é o mais recente, 2015, 16, se não me engano, que fala em torno de 1.500 pessoas, alguma coisa, eu não me lembro exatamente de cabeça o número exato. Mas a gente sabe que o número é bem maior, né? Como eu te disse, como a gente não tem um dado oficial, a gente se Gente, reporta, então, a ela, gosta de participar, ela ela, né? ciumenta, gosta de Qual o nome dela? participar. É Clara. Clara. Tá bom. Uhum. Muito Ela bonito, Clara. adora participar junto aqui do... E aí é isso. Então, eu acredito que deve ter, assim, não sei, eu não gosto de chutar, porque, como eu sou socióloga, é muito ruim chutar um número, né? Eu prefiro evitar, evidentemente. Mas eu acredito que pelo menos umas 2.000, acho que sim, a gente conta com esse número em Brasília, 2.500, eu acredito que sim. Como eu estou te falando, não temos dados oficiais, o nosso dado oficial ele é um pouco antigo, evidentemente que ele já foi superado, né? Que a gente nota o aumento, essa tendência de aumento ela já vem sendo colocada pelos dados, enfim. Então, acredito que em torno dessa faixa aí, dessa quantidade de De pessoas. cerca de 2.000 pessoas, né? Agora, Acredito. Paula, e o coronavírus já atingiu essa população? Você tem Olha, notícia de casos? a gente não está tendo essa testagem, né, que o pessoal fala, essa testagem em grande quantidade. E, evidentemente, que a população em situação de rua também não está nesse público, né, de acesso a essa testagem, por enquanto. Então, a gente não sabe. Eu prefiro dizer que eu não sei, eu não tenho conhecimento e Esse não é um conheço problema ninguém que tenha geral, né? conhecimento. Porque a falta de testagem é um dos fatores que ocasiona a subnotificação também, né? Mas Exatamente. agora vamos falar um pouco sobre o movimento que você é uma das coordenadoras. Falando nisso, cadê o Paulo? Tá bem o Paulo? Paulo está bem, ele está trabalhando numa serralheria lá no Novo Gama, está super bem. A gente, domingo, a gente ficou até 1 hora da manhã entregando água e sabão para a população em situação de rua. A gente foi no setor comercial, a gente entregou mais de
cento e tantas garrafas, né, de água e sabão. A gente entregou no setor comercial sul, na torre de TV, na rodoviária, ali no Agarram, atrás do Agarram. E aí depois a gente entregou no final do INB, junto com a Nájila, na segunda-feira. Então, o Paulo está super atuante com a gente, está super bem. Só para informar aí, pessoal, o Paulo, ele é um dos coordenadores do coletivo Voz e Rua de Brasília, junto com a Paulinha, junto com a Nádia também, né? Isso, E, exatamente. e o Paulo é um morador de rua, uma pessoa, um militante super consciente e atuante, que faz um trabalho excepcional em Brasília, junto com a Paula e os seus companheiros aí do coletivo Voz e Rua. Voltando, então, fala mais aí do coletivo, para o pessoal entender o que Então, significa a coletivo. gente a gente vem desenvolvendo 3 ações específicas, assim, com formato específico. Uma que a gente começou, que é o Café com a Pop Rua, no Núcleo Bandeirante, né, onde a gente vem fazendo uma vez por mês uma atividade em conjunto com o Voz e Poesia, o Grupo Unidos Somos Mais Fortes, a Rede Brasil Mulher e o Conselho de Desenvolvimento do Núcleo Bandeirante, né, territorial do Grupo Bandeirante. E a gente vem fazendo uma atividade que é uma espécie de uma ação social com educação popular em direitos humanos, né? E todas essas ações elas estão suspensas, né? A outra ação é o Dialoga Rua, que a gente começou no setor comercial sul. Toda semana a gente estabelecendo diálogos com a população em situação de rua, no sentido de trazer questões e dialogar questões sobre a realidade dele e sistematizar as propostas de soluções para reverberar junto aos órgãos públicos, né? Esse é o Dialoga Rua. E a outra atividade é o mapeamento que a gente está fazendo da violência contra a mulher em situação de rua, no DF. Né? Elas Então, acabam sendo as mais vulneráveis, né? exatamente, as mulheres trans, LGBTI, são realmente o público mais vulnerável, né, em situação de rua, né? Pessoas em situação de rua. E aí a gente está suspenso. E agora a gente está focada, com o episódio da pandemia, a gente criou então uma ação de prevenção da população em situação de rua junto à pandemia, no contexto da pandemia do coronavírus. Então a gente está focado nessa ação. A gente já fez inúmeros diálogos com os atores, com agentes públicos. A gente já fez vários documentos tratando da realidade e sugestões nesse contexto da pandemia. Protocolamos em várias instâncias. A gente vem fazendo esse trabalho de entrega de material higiênico. A gente já entregou sabonete, sabão em pó, água com sabão. A gente vem entregando toda semana álcool em gel. Eles adoraram, foi uma experiência. Nossa, estou recebendo álcool em gel. Foi super emocionante, assim. Então, e foi mais uma campanha educativa. Esse álcool em gel, porque é um pouco caro, né? E a gente que custeia, enfim, a maior parte dessas ações. Então, foi só uma campanha educativa de mostrar, olha, vocês têm direito e vão buscar que vocês tenham acesso ao álcool em gel, né? Mas a gente está A entregando questão da sabão, higiene, água e sabão, e a campanha também de esclarecimento. A gente fez um documento explicando, né, os principais cuidados, onde recorrer, o que fazer, que foi com a orientação da Maura Lúcia, que é uma enfermeira responsável pelo documento, que a gente já entregou máscaras, a gente já entregou, enfim, várias coisas. A gente está nessa ação de proteção aí, prevenção ao Covid-19, junto à Pop. a Essa é a nossa questão, ação atual. a questão da higiene acaba sendo o problema mais sério entre eles, né? Então, assim, essa ação de vocês é muito importante. Mas, Paula, olha só, vamos estabelecer aí, a gente conversar pelo menos uma vez por semana para falar do trabalho, do... Vamos! Né? A gente vai atualizando. Vamos sim, com certeza, vai ser ótimo. Eu estou super feliz por esse canal Estação Brasília. Estamos juntos aí, vamos estar construindo juntos o espaço. Muito obrigada, você é o nosso grande querido jornalista. Realmente estou muito feliz por você. Estou feliz de falar com você. Além do Estação Brasília, esse bate-papo nosso também vai para o site aqui de Cuiabá, que é o Repórter Mato Grosso. Desculpa, o Repórter Mato Grosso é um parceiro aqui, um pessoal do André Nichos, que é um grande
amigo e parceiro, mas o nosso site é o Três Poderes Mato Grosso. É isso. Então, Três Poderes Mato Grosso. Três Poderes Mato Ó, Grosso e vai para o Estação Brasília. E logo que passar essa pandemia aí, essa loucura aí, eu estarei de volta aí para ficar junto com vocês por aí. Obrigadão, um que beijo bom. para Fico você, tá? Dá super um feliz, grande abraço, saudade. Paula. Abração para o povo cuiabano maravilhoso. Também tenho família em Cuiabá. Grande abraço para todo mundo, para você. Estamos juntos aí, aguardando você aqui o mais rápido possível. Valeu. Obrigada. Beijão, Paulinha. Tudo de bom. Beijão.